Neville Goddard Universo Quântico apresenta o livro completo. Liberdade para Todos. De 1942. Capítulo 1. A Unidade de Deus. Ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça, ó Israel, ouça, ó homem feito da própria substância de Deus, você e Deus são um e indivisos. O homem, o mundo e tudo dentro dele são estados condicionados do incondicionado, Deus. Você é este, ou você é Deus condicionado como homem. Tudo o que você acredita que Deus é, você é, mas você nunca saberá que isso é verdade até que pare de reivindicá-lo de outra pessoa e reconheça que esse outro aparente é você mesmo. Deus e o homem, o espírito e a matéria, o informe e o formado, o Criador e a criação, a causa e o efeito, seu Pai e você são um. Este, em quem todos os estados condicionados vivem, se movem e existem, é o seu eu sou, a sua consciência incondicionada. A consciência incondicionada é Deus, a única realidade. Por consciência incondicionada entende-se uma sensação de consciência, ou uma sensação de saber que eu sou além de saber quem eu sou, ou a consciência de ser, divorciada daquilo que tenho consciência de ser. Tenho consciência de ser homem, mas não preciso ser homem para ter consciência de ser. Antes de me tornar consciente de ser alguém, eu, consciência incondicionada, tinha consciência de ser, e essa consciência não depende de ser alguém. Eu sou consciência autoexistente e incondicionada, tomei consciência de ser alguém, e me tornarei consciente de ser alguém diferente daquilo que agora tenho consciência de ser, mas eu sou eternamente consciente de ser, seja uma ausência de forma incondicionada ou uma forma condicionada. Como estado condicionado, eu, homem, posso esquecer quem sou ou onde estou, mas não posso esquecer que eu sou. Este saber que eu sou, esta consciência de ser, é a única realidade. Esta consciência incondicionada, o eu sou, é aquela realidade cognoscente na qual todos os estados condicionados, de concepções de mim mesmo, começam e terminam, mas que permanece sempre o ser cognoscente desconhecido quando todo o conhecido deixa de existir. Tudo o que sempre acreditei ser, tudo o que agora acredito ser, e tudo o que algum dia acreditarei ser, são apenas tentativas de me conhecer e a realidade desconhecida e indefinida. Este conhecimento desconhecido, ou consciência incondicionada, é o meu verdadeiro ser, a única realidade. Eu sou a realidade incondicionada, condicionada como aquilo que acredito ser. Eu sou o crente limitado pelas minhas crenças, o conhecedor definido pelo conhecido. O mundo é minha consciência condicionada objetivada. Aquilo que sinto e acredito ser verdade em relação a mim mesmo é agora projetado no espaço como meu mundo. O mundo, de meu eu espelhado, sempre dá testemunho do estado de consciência em que vivo. Não há acaso ou acidente responsável pelas coisas que acontecem comigo ou pelo ambiente em que me encontro. Nem é o destino predestinado o autor de minhas fortunas ou infortúnios. Inocência e culpa são meras palavras sem significado para a lei da consciência, exceto quando refletem o próprio estado de consciência. A consciência da culpa suscita condenação. A consciência da carência produz pobreza. O homem objetifica eternamente o estado de consciência em que permanece, mas de uma forma ou de outra ficou confuso na interpretação da lei de causa e efeito. Ele esqueceu que é o estado interno que é a causa da manifestação externa, de como dentro, assim fora, e em seu esquecimento ele acredita que um Deus externo tem sua própria razão peculiar para fazer as coisas, estando tais razões além. A compreensão do mero homem, ou ele acredita que as pessoas estão sofrendo por causa de erros passados que foram esquecidos pela mente consciente, ou, novamente, apenas esse acaso cego desempenha o papel de Deus. Um dia o homem perceberá que o seu próprio eu sou é o Deus que ele tem procurado ao longo dos tempos, e que o seu próprio sentido de consciência, e a sua consciência de ser, é a única realidade. A coisa mais difícil para o homem realmente compreender é esta, que o eu sou em si mesmo é Deus. É o seu verdadeiro ser ou estado paterno, o único estado do qual ele pode ter certeza. O filho, a sua concepção de si mesmo, é uma ilusão. Ele sempre sabe que é, mas o que ele é uma ilusão criada por ele mesmo, seu pai, e na tentativa de autodefinição.
Esta descoberta revela que tudo o que acreditei que Deus era eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida é uma declaração de fato relativa à minha consciência, pois minha consciência ressuscita ou torna visivelmente vivo aquilo que tenho consciência de ser. Eu sou a porta. Tudo o que veio antes de mim são ladrões e salteadores, mostra-me que a minha consciência é a única entrada para o mundo da expressão, que assumir a consciência de ser ou possuir a coisa que desejo ser ou possuir é a única maneira pela qual posso torná-la ou possuí-la, que qualquer tentativa de expressar este estado desejável de outras maneiras que não seja assumindo a consciência de ser ou possuí-lo, será privada da alegria da expressão e da posse. Eu sou o começo e o fim, revela a minha consciência como a causa do nascimento e da morte de toda expressão. Eu sou me enviou, revela que minha consciência é o Senhor que me envia ao mundo a imagem e semelhança daquilo que tenho consciência de ser para viver em um mundo composto de tudo o que tenho consciência. Eu sou o Senhor e não há Deus além de mim, declara que minha consciência é o único Senhor e além de minha consciência não há Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus significa que devo aquietar a mente e saber que a consciência é Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Agora que você descobriu o seu eu sou, a sua consciência de ser Deus, não reivindique nada como verdadeiro para si mesmo que você não afirmaria ser verdadeiro para Deus, pois ao se definir, você está definindo Deus. Aquilo que você tem consciência de ser é aquilo que você chamou de Deus. Deus e o homem são um. Você e seu Pai são um. Sua consciência incondicionada, ou eu sou, e aquilo que você tem consciência de ser, são uma só. O concebedor e a concepção são um. Se a sua concepção de si mesmo é menor do que aquela que você afirma ser verdadeira sobre Deus, você roubou a Deus, o Pai. Porque você o filho ou a concepção dá testemunho do Pai ou concebedor. Não use o nome mágico de Deus, eu sou, em vão, pois você não será considerado inocente ou você deve expressar tudo o que afirma ser. Dê um nome a Deus definindo-se conscientemente como seu ideal mais elevado. Capítulo 2. O nome de Deus. Não se pode afirmar com demasiada frequência que a consciência é a única realidade, pois esta é a verdade que liberta o homem. Este é o fundamento sobre o qual repousa toda a estrutura da literatura bíblica. As histórias da Bíblia são todas revelações místicas escritas num simbolismo oriental que revela ao intuitivo o segredo da criação e a fórmula de fuga. A Bíblia é a tentativa do homem de expressar em palavras a causa e o modo da criação. O homem descobriu que a sua consciência era a causa ou criadora do seu mundo. Por isso passou a contar a história da criação numa série de histórias simbólicas que hoje conhecemos como Bíblia. Para compreender este maior dos livros você precisa de um pouco de inteligência e muita intuição e inteligência suficiente para permitir que você leia o livro, e intuição suficiente para interpretar e compreender o que você lê. Você pode perguntar por que a Bíblia foi escrita simbolicamente. Por que não foi escrito num estilo claro e simples? Para que todos os que o lessem pudessem entendê-lo. A estas perguntas respondo que todos os homens falam simbolicamente aquela parte do mundo que difere da sua. A linguagem do Ocidente é clara para nós, do Ocidente, mas é simbólica para o Oriente e vice-versa. Um exemplo disso pode ser encontrado na instrução do Oriental. Se a tua mão te escandalizar, corta-a. Ele fala da mão, não como a mão do corpo, mas como qualquer forma de expressão, e assim ele avisa você para abandonar aquela expressão em seu mundo que é ofensiva para você. Ao mesmo tempo, o homem do Ocidente enganaria involuntariamente o homem do Oriente, dizendo: este banco está em ruínas. Pois a expressão um de roques para o ocidental equivale à falência, enquanto uma pedra para um oriental é um símbolo de fé e segurança. Assemelhar-me-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e vieram as enchentes, e os ventos sopraram e bateram contra aquela casa, e não caiu, pois foi fundado sobre uma rocha. Para realmente compreender a mensagem da Bíblia, você deve ter em mente que ela foi escrita pela mente oriental e, portanto, não pode ser interpretada literalmente pelos ocidentais. Biologicamente, não há diferença entre o Oriente e o Ocidente.
Amor e ódio são iguais, fome e sede são a mesma coisa, ambição e desejo são a mesma coisa, mas a técnica de expressão é muito diferente. A primeira coisa que você deve descobrir se quiser desvendar o segredo da Bíblia é o significado do nome simbólico do Criador, conhecido por todos como Jeová. Esta palavra Jeová é composta pelas 4 letras hebraicas, Jod-Revav-Re. Todo o segredo da criação está oculto neste nome. A primeira letra Iod representa o estado absoluto ou consciência incondicionada, a sensação de consciência indefinida, aquela totalidade inclusiva da qual provém toda a criação ou estados condicionados de consciência. Na terminologia atual, Iod é eu sou, ou consciência incondicionada. A segunda letra Re representa o Filho unigênito, um desejo, um estado imaginário. Simboliza uma ideia, um estado subjetivo definido ou uma imagem mental esclarecida. A terceira letra Val simboliza o ato de unificar ou unir o concebedor, Iod, a consciência que deseja a concepção, Re, o estado desejado, para que o concebedor e a concepção se tornem um. Fixar um estado mental, definir-se conscientemente como o estado desejado, imprimir em si mesmo o fato de que você é agora aquilo que imaginou ou concebeu como seu objetivo, é a função do Val. Prega ou une a consciência desejante à coisa desejada. O processo de cimentação ou união é realizado subjetivamente, sentindo a realidade daquilo que ainda não está objetivado. A quarta letra, Re, representa a objetivação deste acordo subjetivo. O Iod-Reval faz do homem ou do mundo manifestado, Re, a imagem e semelhança de si mesmo, o estado subjetivo de consciência. Portanto, a função do Re final é testemunhar objetivamente o estado subjetivo Iod-Reval. A consciência condicionada objetiva-se continuamente na tela do espaço. O mundo é a imagem e semelhança do estado subjetivo de consciência que o criou. O mundo visível por si só não pode fazer nada, apenas registra seu Criador, o estado subjetivo. É o Filho visível, Re, dando testemunho do Pai, Filho e Mãe invisíveis, Iod-Reval, uma santíssima trindade que só pode ser vista quando tornada visível como homem ou manifestação. Sua consciência incondicionada Iod é o seu eu sou, que visualiza ou imagina um estado desejável de ele, e então se torna consciente de ser aquele estado imaginado sentindo e acreditando ser o estado imaginado. A união consciente entre você que deseja e aquilo que deseja ser, é possível através do Val, ou da sua capacidade de sentir e acreditar. Acreditar é simplesmente viver na sensação de ser realmente o estado imaginado, já assumindo a consciência de ser o estado desejado. O estado subjetivo simbolizado como Iod-Reval então se objetiva como Re, completando assim o mistério do nome e da natureza do Criador, Iod-Reval-Re, Jeová. Iod é estar atento, ele é estar consciente de algo, ou Val é estar consciente como, ou estar consciente de ser aquilo de que você só tinha consciência. O segundo ele é o seu visível. Mundo objetivado que é feito à imagem e semelhança do Iod-Reval, ou daquilo que você tem consciência de ser. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos, Iod-Reval, fazer a manifestação objetiva, Re, à nossa imagem, a imagem do estado subjetivo. O mundo é a semelhança objetivada do estado subjetivo de consciência em que a consciência reside. Esta compreensão de que a consciência é a única realidade é o fundamento da Bíblia. As histórias da Bíblia são tentativas de revelar em linguagem simbólica o segredo da criação, bem como de mostrar ao homem a única fórmula para escapar de todas as suas próprias criações. Este é o verdadeiro significado do nome de Jeová, o nome pelo qual todas as coisas são feitas e sem o qual nada do que foi feito se faz. Primeiro, você está ciente, e então você se torna consciente de algo, ou então você se torna consciente daquilo de que estava consciente, e então você contempla objetivamente aquilo que você tem consciência de ser. Capítulo 3. A Lei da Criação. Tomemos uma das histórias da Bíblia e vejamos como os profetas e escritores da antiguidade revelaram a história da criação através deste estranho simbolismo oriental. Todos conhecemos a história de Noé e da Arca, que Noé foi escolhido para criar um novo mundo depois que o mundo foi destruído pelo dilúvio.
a Bíblia nos diz que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O primeiro filho chama-se Sem, que significa nome. Ham, o segundo filho, significa quente, vivo. O terceiro filho chama-se Jafé, que significa extensão. Você observará que Noé e seus 3 filhos Sem, Cã e Jafé contêm a mesma fórmula de criação que o nome divino de Iod-Reval-Re. Noé, o pai, o concebedor, o construtor de um novo mundo é equivalente ao Iod, ou consciência incondicionada, eu sou. Sem é o seu desejo, ou aquilo de que você está consciente, aquilo que você nomeia e define como seu objetivo, e é equivalente à segunda letra do nome divino, Re. Ran é o estado de sentimento caloroso e vivo, que une a consciência que deseja e a coisa desejada, e é, portanto, equivalente à terceira letra do nome divino, o Val. O último filho, Jafé, significa extensão, e é o estado estendido ou objetivado que dá testemunho do estado subjetivo e é equivalente à última letra do nome divino, Re. Você é Noé, o conhecedor, o Criador. A primeira coisa que você gera é uma ideia, um impulso, um desejo, a palavra, ou seu primeiro filho, Shem e nome. Seu segundo filho Ram, quente, vivo, é o segredo do sentimento pelo qual você se une subjetivamente ao seu desejo para que você, a consciência desejante, se torne consciente de ser ou possuir a coisa desejada. Seu terceiro filho, Jafé, é a confirmação, a prova visível de que você conhece o segredo da criação. Ele é o estado estendido ou objetivado que dá testemunho do estado invisível ou subjetivo em que você permanece. Na história de Noé está registrado que Cã viu os segredos de seu pai e, por causa de sua descoberta, foi obrigado a servir seus irmãos, Sem e Jafé. Ram, ou sentimento, é o segredo do pai, seu eu sou, pois é através do sentimento que a consciência desejante se une à coisa desejada. A união consciente ou casamento místico só é possível através do sentimento. É o sentimento que realiza esta união celestial de pai e filho, Noé e Sem, consciência incondicionada e consciência condicionada. Ao realizar nesse serviço, o sentimento serve automaticamente a Jafé, o estado estendido ou expresso, pois não pode haver expressão objetivada a menos que haja primeiro uma impressão subjetiva. Sentir a presença da coisa desejada, atualizar subjetivamente um estado imprimindo em si mesmo, através do sentimento, um estado consciente definido é o segredo da criação. Seu atual mundo objetivado é Jafé, que foi tornado visível por caminho portanto Cã serve a seus irmãos Sem e Jafé, pois sem o sentimento que é simbolizado como Cã, a ideia ou coisa desejada, Sem, o não poderia se tornar visível como Jafé. A capacidade de sentir o invisível, a capacidade de atualizar e tornar real um estado subjetivo definido através do sentido do sentimento é o segredo da criação, o segredo pelo qual a palavra ou desejo invisível se torna visível, torna-se carne. E Deus chama as coisas que não existem como se fossem. A consciência chama as coisas que não são vistas como se fossem, e faz isso primeiro definindo-se como aquilo que deseja expressar e, segundo, permanecendo dentro do estado definido até que o invisível se torne visível. Aqui está o funcionamento perfeito da lei de acordo com a história de Noé. Neste exato momento você está consciente de ser. Essa consciência de ser, esse saber que você é Noé, o Criador. Agora, com a identidade de Noé estabelecida como a sua própria consciência de ser, nomeie algo que você gostaria de possuir ou expressar, defina algum objetivo, Shem, e com seu desejo claramente definido, feche os olhos e sinta que você o possui ou o está expressando. Não questione como isso pode ser feito, ou simplesmente sinta que você o tem. Assuma a atitude mental que teria se você já a possuísse, para sentir que está feito. Sentir é o segredo da criação. Seja tão sábio quanto Cã e faça esta descoberta para que você também tenha a alegria de servir seus irmãos Sem e Jafé, a alegria de fazer carne a palavra ou o nome. Capítulo 4. O segredo do sentimento. O segredo do sentimento ou chamado do invisível para estados visíveis é lindamente contado na história de Isaque abençoando seu segundo filho Jacó pela crença, baseada unicamente no sentimento, de que ele estava abençoando seu primeiro filho Esaú. Está registrado que Isaque,
que era velho e cego, sentiu que estava prestes a deixar este mundo e desejando abençoar seu primeiro filho Esaú antes de morrer, enviou Esaú à caça de uma saborosa carne de veado com a promessa de que ao retornar da caça ele receberia a bênção de seu pai. Agora Jacó, que desejava o direito de primogenitura ou o direito de nascer através da bênção de seu pai, ouviu o pedido de seu pai cego por carne de veado e sua promessa a Esaú. Assim, quando Esaú foi caçar carne de veado, Jacó matou e preparou um cabritinho do rebanho de seu pai. Colocando as peles sobre seu corpo macio para dar-lhe a sensação de seu irmão peludo e áspero, Esaú, ele trouxe o cabrito saborosamente preparado para seu pai cego, Isaque. E Isaque, que dependia apenas de seus sentimentos, confundiu seu segundo filho, Jacó, com seu primeiro filho, Esaú, e pronunciou sua bênção sobre Jacó. Esaú, ao retornar da caça, soube que seu irmão de pele lisa, Jacó, o havia suplantado, então apelou para seu pai por justiça, mas Isaque respondeu e disse: Teu irmão veio com sutileza e tirou a tua bênção. Eu o fiz teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. A simples decência humana deveria dizer ao homem que esta história não pode ser interpretada literalmente. Deve haver uma mensagem para o homem escondida em algum lugar neste ato traiçoeiro e desprezível de Jacó. A mensagem oculta, a fórmula do sucesso enterrada nesta história foi revelada intuitivamente ao escritor dessa maneira. Isaque, o pai cego, é a sua consciência ou sua consciência de ser. Esaú, o filho peludo, é o seu mundo atual objetivado, o áspero ou sentido sensivelmente, o momento presente, o ambiente atual ou sua concepção atual de si mesmo, ou, em suma, o mundo que você conhece por meio de seus sentidos objetivos. Jacó, o rapaz de pele lisa, o segundo filho, é o seu desejo ou estado subjetivo, uma ideia ainda não incorporada, um estado subjetivo que é percebido e sentido, mas não conhecido ou visto objetivamente, um ponto no tempo e no espaço distante do presente. Resumindo, Jacob é o seu objetivo definido. O Jacó de pele lisa, ou o estado subjetivo que busca a incorporação ou o direito de nascimento, e quando adequadamente sentido ou abençoado por seu pai, quando conscientemente sentido e fixado como real, torna-se objetivado, e ao fazê-lo ele suplanta o áspero e peludo Esaú, ou o antigo estado objetivado. Duas coisas não podem ocupar um determinado lugar ao mesmo tempo e, assim, à medida que o invisível se torna visível, o antigo estado visível desaparece. Sua consciência é a causa do seu mundo. O estado consciente em que você permanece determina o tipo de mundo em que você vive. Seu conceito atual de si mesmo é agora objetivado como seu ambiente, e esse estado é simbolizado como Esaú, o peludo, do sentido sensato, o primeiro sol. Aquilo que você gostaria de ser ou possuir é simbolizado como seu segundo filho, Jacó, o rapaz de pele lisa que ainda não é visto, mas é subjetivamente sentido e sentido, e, se tocado adequadamente, suplantará seu irmão Esaú, ou seu atual mundo. Tenha sempre em mente o fato de que Isaque, o pai destes dois filhos, ou estados, é cego. Ele não vê seu filho de pele lisa, Jacó, ele apenas o sente. E através do sentido do sentimento ele realmente acredita que Jacó, o subjetivo, é Esaú, o real, o objetivado. Você não vê o seu desejo objetivamente, ou você simplesmente sente-o subjetivamente. Você não tateia no espaço em busca de um estado desejável. Como Isaque, você fica quieto e manda seu primeiro filho caçar, desviando sua atenção de seu mundo objetivo. Então, na ausência de seu primeiro filho, Esaú, você convida o estado desejável, seu segundo filho, Jacó, a se aproximar para que você possa senti-lo. Aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você. Primeiro, você está ciente disso em seu ambiente imediato, e então você o aproxima cada vez mais, até senti-lo e senti-lo em sua presença imediata, de modo que seja real e natural para você. Se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer assunto que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Os dois concordam através do sentimento, e o acordo é estabelecido na terra, e é objetivado, se torna real. Os dois que concordam são Isaque e Jacó, e você é aquilo que você deseja, e o acordo é feito unicamente com base no sentimento.
Esaú simboliza o seu presente mundo objetivado, seja ele agradável ou não. Jacob simboliza todo e qualquer desejo do seu coração. Isaac simboliza o seu verdadeiro eu e com os olhos fechados para o mundo presente e no ato de perceber e sentir-se ser ou possuir aquilo que você deseja ser ou possuir. O segredo de Isaac e o estado de sensação e sentimento e é simplesmente o ato de separar mentalmente o sentido sensivelmente, seu estado físico atual, ou do sentido insensível e aquilo que você gostaria de ser. Com os sentidos objetivos firmemente fechados, Isaac fez, e você pode fazer com que o insensivelmente sentido, seu estado subjetivo, pareça real ou sensivelmente conhecido, pois fé é conhecimento. Conhecer a lei da autoexpressão, a lei pela qual o invisível se torna visível, não é suficiente. Deve ser aplicado, e este é o método de aplicação. Primeiro, envie seu primeiro filho, Esaú, e seu atual mundo ou problema objetivado, para caçar. Isto é conseguido simplesmente fechando os olhos e desviando a atenção das limitações objetivadas. À medida que os seus sentidos são removidos do seu mundo objetivo, ele desaparece da sua consciência ou começa a caçar. Segundo, com os olhos ainda fechados e a atenção afastada do mundo ao seu redor, fixe conscientemente o tempo e o local naturais para a realização do seu desejo. Com os seus sentidos objetivos fechados ao seu ambiente atual, você pode perceber e sentir a realidade de qualquer ponto no tempo ou no espaço, pois ambos são psicológicos e podem ser criados à vontade. É de vital importância que a condição natural de tempo e espaço de Jacó, isto é, o tempo e o lugar naturais para a realização do seu desejo, sejam primeiro fixados em sua consciência. Se o domingo é o dia em que a coisa desejada deve ser realizada, então o domingo deve estar fixado na consciência agora. Simplesmente comece a sentir que é domingo até que a tranquilidade e a naturalidade do domingo sejam conscientemente estabelecidas. Você tem associações definidas com os dias, semanas, meses e estações do ano. Você já disse repetidas vezes. Hoje parece domingo, ou segunda-feira, ou sábado, ou parece primavera, ou verão, ou outono, ou inverno. Isso deve convencê-lo de que você tem impressões definidas e conscientes que associa aos dias, semanas e estações do ano. Então, devido a estas associações, podereis selecionar qualquer momento desejável e, ao recordar a impressão consciente associada a esse momento, podereis criar uma realidade subjetiva desse momento agora. Faça o mesmo com o espaço. Se a sala em que você está sentado não é a sala em que a coisa desejada seria naturalmente colocada ou realizada, sinta-se sentado na sala ou local onde isso seria natural. Fixe conscientemente essa impressão de tempo e espaço antes de iniciar o ato de sentir e sentir a proximidade, a realidade e a posse da coisa desejada. Não importa se o lugar desejado fica a 10.000 milhas de distância ou apenas na porta ao lado, você deve fixar na consciência o fato de que exatamente onde você está sentado é o lugar desejado. Você não faz uma jornada mental, ou você colapsa o espaço. Sente-se calmamente onde você está e faça aqui e aqui. Feche os olhos e sinta que o próprio lugar onde você está é o lugar desejado, sinta e perceba a realidade disso até ficar conscientemente impressionado com esse fato, pois o seu conhecimento desse fato é baseado apenas em sua percepção subjetiva. Terceiro, na ausência de Esaú, o problema, e com o tempo e espaço natural estabelecido, você convida Jacó e a solução a vir e preencher este espaço e a vir e suplantar seu irmão. Em sua imaginação veja a coisa desejada. Se você não consegue visualizá-lo, sinta seu contorno geral, contemple isso. Em seguida, aproxime-o mentalmente de você. Aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você. Sinta a proximidade disso, ou sinta-o em sua presença imediata, ou sinta a realidade e a solidez disso, ou sinta-o e veja-o colocado naturalmente na sala em que você está sentado, ou sinta a emoção da realização real e a alegria da posse. Agora abra os olhos. Isso traz de volta ao mundo objetivo e um mundo áspero ou sentido de forma sensata. Seu filho peludo. Esaú retornou da caça e com sua própria presença lhe diz que você foi traído por seu filho de pele lisa, Jacó, o subjetivo, psicologicamente sentido. Mas, como Isaac,
cuja confiança se baseava no conhecimento desta lei imutável, você também dirá: eu o fiz teu senhor e todos os seus irmãos lhe dei por servos. Isto é, mesmo que seus problemas pareçam resolvidos e real, você sentiu o estado psicológico subjetivo como real a ponto de receber a emoção dessa realidade, você experimentou o segredo da criação porque sentiu a realidade do subjetivo. Você fixou um estado psicológico definido que, apesar de toda oposição ou precedente, se objetivará, cumprindo assim o nome de Jacó e o suplantador. Aqui estão alguns exemplos práticos desse drama. Primeiro, a bênção ou tornar algo real. Sente-se na sua sala e diga um móvel, tapete ou luminária que você gostaria de ter neste cômodo específico. Olhe para a área da sala onde você o colocaria, se o tivesse. Feche os olhos e deixe desaparecer tudo o que agora ocupa aquela área da sala. Na sua imaginação veja esta área como um espaço vazio, e não há absolutamente nada ali. Agora comece a preencher este espaço com o móvel desejado, sinta que você tem isso nesta mesma área, imagine que você está vendo aquilo que desejava ver. Continue nesta consciência até sentir a emoção da posse. Segundo, a bênção ou a concretização de um lugar. Você agora está sentado em seu apartamento na cidade de Nova York, contemplando a alegria que teria se estivesse em um transatlântico navegando pelo Grande Atlântico. Vou preparar um lugar para você. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês também estejam. Seus olhos estão fechados, você liberou conscientemente o apartamento de Nova York e em seu lugar sente que está em um transatlântico. Você está sentado em uma espreguiçadeira ou não há nada ao seu redor além do vasto Atlântico. Fixe a realidade deste navio e do oceano para que neste estado você possa recordar mentalmente o dia em que estava sentado em seu apartamento em Nova York, sonhando com este dia no mar. Lembre-se da imagem mental de você mesmo sentado em Nova York, sonhando com este dia. Em sua imaginação, veja a imagem de sua memória lá atrás, em seu apartamento em Nova York. Se você conseguir olhar para trás, para seu apartamento em Nova York, sem voltar para lá conscientemente, então preparou com sucesso a realidade desta viagem. Permaneça neste estado consciente sentindo a realidade do navio e do oceano, sinta a alegria desta conquista e então abra os olhos. Você foi e preparou o lugar, você fixou um estado psicológico definido e onde estiver em consciência, estará também em corpo. Terceiro, a bênção ou concretização de um momento no tempo. Você conscientemente abandona este dia, mês ou ano, conforme o caso, e imagina que agora é aquele dia, mês ou ano que deseja vivenciar. Você percebe e sente a realidade do momento desejado, imprimindo em si mesmo o fato de que agora está realizado. Ao sentir a naturalidade deste momento, você começa a sentir a emoção de ter percebido plenamente aquilo que antes de iniciar esta jornada psicológica no tempo você desejava experimentar neste momento. Com o conhecimento do seu poder de abençoar, você pode abrir as portas de qualquer prisão, e a prisão da doença ou da pobreza ou de uma existência monótona. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Capítulo 5. O sábado. 6 dias se trabalhará, mas no 7º dia será para vós um dia santo, um sábado de descanso para o Senhor. Esses 6 dias não são períodos de 24 horas. Eles simbolizam o momento psicológico em que um estado subjetivo definido é fixado. Estes 6 dias de trabalho são experiências subjetivas, e consequentemente, não podem ser medidos pelo tempo sideral, pois o verdadeiro trabalho de fixação de um estado psicológico definido é feito na consciência. O tempo gasto para se definir conscientemente como aquilo que você deseja ser é a medida desses 6 dias. Uma mudança de consciência é o trabalho realizado nestes 6 dias criativos, um ajuste psicológico, que é medido não pelo tempo sideral, mas pela realização real, subjetiva. Assim como uma vida retrospectiva não é medida por anos, mas pelo conteúdo desses anos, também esse intervalo psicológico é medido. Não pelo tempo gasto na realização do ajuste,
mas pelo cumprimento desse intervalo. O verdadeiro significado de 6 dias de trabalho, criação, é revelado no mistério do Val, que é a 6ª letra do alfabeto hebraico e a 3ª letra do nome divino, Iod-Reval-Re. Conforme explicado anteriormente no mistério do nome de Jeová, Val significa pregar ou unir. O Criador está unido à sua criação através do sentimento, e o tempo que você leva para fixar um sentimento definido é a verdadeira medida desses 6 dias de criação. Separar-se mentalmente do mundo objetivo e ligar-se através do segredo do sentimento ao estado subjetivo é a função da 6ª letra do alfabeto hebraico, Val, ou os 6 dias de trabalho. Há sempre um intervalo entre a impressão fixa, ou estado subjetivo, e a expressão externa desse estado. O intervalo é chamado de sábado. O sábado é o descanso mental que segue o estado psicológico fixo, é o resultado de seus 6 dias de trabalho. O sábado foi feito para o homem. Esse repouso mental que se segue a uma impregnação consciente bem-sucedida é o período da gravidez mental, período que é feito com o propósito de incubar a manifestação. Foi feito para a manifestação não foi feita para isso. Automaticamente você guarda o sábado como um dia de descanso, um período de descanso mental, se conseguir cumprir seus 6 dias de trabalho. Não pode haver sábado, nem 7º dia, nem período de descanso mental, até que os 6 dias terminem, até que o ajuste psicológico seja realizado e a impressão mental seja totalmente feita. O homem é avisado de que se falhar em guardar o sábado, se falhar em entrar no descanso de Deus, também deixará de receber a promessa ou não conseguirá realizar os seus desejos. A razão para isto é simples e óbvia. Não pode haver descanso mental até que uma impressão consciente seja feita. Se um homem não consegue imprimir plenamente em si mesmo o fato de que agora possui aquilo que até então desejava possuir, continuará a desejá-lo e, portanto, não ficará mentalmente tranquilo ou satisfeito. Se, por outro lado, ele conseguir fazer esse ajuste consciente de modo que, ao sair do período de silêncio ou dos seus 6 dias subjetivos de trabalho, ele saiba, pelo seu sentimento, que conseguiu o que deseja, então ele automaticamente entra no sábado ou no sábado. O período de descanso mental. A gravidez segue a impregnação. O homem não continua desejando aquilo que já adquiriu. O sábado só pode ser guardado como dia de descanso depois que o homem consegue se tornar consciente de ser aquilo que antes de entrar no silêncio ele desejava ser. O sábado é o resultado dos 6 dias de trabalho. O homem que conhece o verdadeiro significado destes 6 dias de trabalho percebe que a observância de um dia da semana como um dia de tranquilidade física não é guardar o sábado. A paz e a tranquilidade do sábado só podem ser experimentadas quando o homem consegue tornar-se consciente de ser aquilo que deseja ser. Se ele não consegue causar essa impressão consciente, ele errou o alvo, ele pecou, pois pecar é errar o alvo e deixar de atingir o objetivo, um estado em que não há paz de espírito. Se eu não tivesse vindo e falado com eles, eles não teriam pecado. Se o homem não tivesse sido apresentado a um estado ideal para almejar, um estado a ser desejado e adquirido, ele teria ficado satisfeito com sua sorte na vida e nunca teria conhecido o pecado. Agora que o homem sabe que as suas capacidades são infinitas, sabe que trabalhando 6 dias ou fazendo um ajustamento psicológico poderá realizar os seus desejos, não ficará satisfeito até que alcance todos os seus objetivos. Ele irá, com o verdadeiro conhecimento destes 6 dias de trabalho, definir o seu objetivo e começar a tomar consciência de o ser. Quando esta impressão consciente é feita, ela é automaticamente seguida por um período de descanso mental, um período que o místico chama de sábado, um intervalo no qual a impressão consciente será gestada e expressa fisicamente. A palavra se tornará carne. Mas isso não é o fim. O sábado ou descanso que será interrompido pela concretização da ideia dará lugar, mais cedo ou mais tarde, a outros 6 dias de trabalho, à medida que o homem define outro objetivo e inicia novamente o ato de se definir como aquilo que deseja ser. O homem foi despertado de seu sono por meio do desejo e não pode encontrar descanso até que realize seu desejo. Mas antes de poder entrar no descanso de Deus, ou guardar o sábado,
antes de poder andar sem medo e em paz, ele deve tornar-se um bom atirador espiritual e aprender o segredo de acertar o alvo ou trabalhar 6 dias, e o segredo pelo qual ele abandona o estado objetivo e ajusta-se ao subjetivo. Este segredo foi revelado no nome divino Jeová, e novamente na história de Isaque abençoando seu filho Jacó. Se o homem aplicar a fórmula como é revelada nesses dramas bíblicos, ele acertará sempre no alvo espiritual, pois saberá que o descanso mental ou sábado só é iniciado quando ele consegue fazer um ajuste psicológico. A história da crucificação dramatiza lindamente estes 6 dias, período psicológico, e o 7º dia de descanso. Está registrado que era costume dos judeus libertar alguém da prisão na festa da Páscoa, e que lhes foi dada a escolha de libertar Barrabás, o ladrão, ou Jesus, o Salvador. E eles gritaram: liberte Barrabás. Então Barrabás foi solto e Jesus foi crucificado. Está registrado ainda que Jesus, o Salvador, foi crucificado no 6º dia, sepultado no 7º e ressuscitou no 1º dia. O Salvador no seu caso é aquele que o salvaria daquilo que você não tem consciência de ser, enquanto Barrabás, o ladrão, é a sua concepção atual de si mesmo, que rouba de você aquilo que você gostaria de ser. Ao definir o seu Salvador você define o que você salvaria e não como você seria salvo. Seu Salvador ou desejo tem caminhos que você não conhece, seus caminhos estão além da descoberta. Cada problema revela sua própria solução. Se você estivesse preso, você automaticamente desejaria ser livre. A liberdade, então, é o que o salvaria. É o seu Salvador. Tendo descoberto o seu Salvador, o próximo passo neste grande drama da ressurreição é libertar Barrabás, o ladrão, e o seu conceito atual de si mesmo, e crucificar o seu Salvador, ou fixar a consciência de ser ou ter aquilo que o salvaria. Barrabás representa o seu problema atual. Seu Salvador é aquele que o libertaria desse problema. Você liberta Barrabás ao desviar a sua atenção do seu problema e longe do seu senso de limitação, pois isso lhe rouba a liberdade que você procura. E você crucifica seu Salvador ao fixar um estado psicológico definido ao sentir que está livre das limitações do passado. Você nega a evidência dos sentidos e começa a sentir subjetivamente a alegria de ser livre. Você sente que esse estado de liberdade é tão real que você também grita: eu sou livre. Está terminado. A fixação deste estado subjetivo e a crucificação já ocorre no 6º dia. Antes do sol se pôr neste dia você deve ter completado a fixação sentindo, e é assim, e está consumado. O conhecimento subjetivo é seguido pelo sábado ou descanso mental. Você será como alguém enterrado ou sepultado, pois saberá que não importa quão montanhosas sejam as barreiras, quão intransponíveis as paredes pareçam ser, seu Salvador crucificado e sepultado, sua presente fixação subjetiva, ressuscitará a si mesmo. Ao guardar o sábado como um período de descanso mental, ao assumir a atitude mental que teria se você já estivesse expressando visivelmente essa liberdade, você receberá a promessa do Senhor, pois a palavra se fará carne e a fixação subjetiva irá se encarnar. E Deus descansou no 7º dia de todas as suas obras. Sua consciência é Deus descansando no conhecimento de que está bem e está consumado. E seus sentidos objetivos confirmarão que assim é, pois o dia o revelará. Capítulo 6. Cura. A fórmula para a cura da lepra revelada no capítulo 14 de Levítico é muito esclarecedora quando vista através dos olhos de um místico. Esta fórmula pode ser prescrita como a cura positiva de qualquer doença no mundo do homem, seja ela física, mental, financeira, social, moral, qualquer coisa. Não importa a natureza da doença ou a sua duração, pois a fórmula pode ser aplicada com sucesso a qualquer uma delas. Aqui está a fórmula conforme registrada no livro de Levítico. Então o sacerdote ordenará que se levem para aquele que vai ser purificado 2 aves vivas e limpas. E o sacerdote ordenará que uma das aves seja morta. Quanto à ave viva, ele a pegará e a mergulhará no sangue do pássaro que foi morto, e ele aspergirá 7 vezes sobre aquele que será purificado da lepra e o declarará limpo e soltará a ave viva em campo aberto. E ele ficará limpo.
Uma aplicação literal desta história seria estúpida e infrutífera, enquanto, por outro lado, uma aplicação psicológica da fórmula seria sábia e frutífera. Um pássaro é o símbolo de uma ideia. Pode-se dizer que todo homem que tem um problema ou que deseja expressar algo diferente daquilo que está expressando agora tem dois coelhos. Estas duas aves ou concepções podem ser definidas da seguinte forma. O primeiro pássaro é a sua atual concepção retratada de si mesmo, é a descrição que você daria se lhe pedissem para se definir sua condição física, sua renda, suas obrigações, sua nacionalidade, família, raça e assim por diante. Sua resposta sincera a essas perguntas seria necessariamente baseada apenas na evidência de seus sentidos e não em qualquer pensamento positivo. Esta verdadeira concepção de si mesmo, baseada inteiramente nas evidências dos seus sentidos, o define o primeiro pássaro. O segundo pássaro é definido pela resposta que você deseja dar nessas questões de autodefinição. Em suma, esses dois pássaros podem ser definidos como aquilo que você tem consciência de ser e aquilo que deseja ser. Outra definição dos dois pássaros seria a primeira, e o seu problema atual, independentemente da sua natureza, e a segunda, e a solução para esse problema. Por exemplo, se você estivesse doente, uma boa saúde seria a solução. Se você estivesse endividado, livrar-se das dívidas seria a solução. Se você estivesse com fome, a comida seria a solução. Como você notou, como, a maneira de realizar o solução, não é considerada. Apenas o problema e a solução são considerados. Cada problema revela sua própria solução. Para a doença é saúde, para a pobreza são as riquezas, para a fraqueza é força, para o confinamento é liberdade. Esses dois estados então, o seu problema e a sua solução, são os dois pássaros que você leva ao Padre. Você é o sacerdote que agora representa o drama da cura do leproso, e você e o seu problema. Você é o sacerdote, e com a fórmula para a cura da lepra você agora se liberta do seu problema. Primeiro, pegue um dos pássaros, seu problema, e mate-o extraindo o sangue dele. O sangue é a consciência do homem. Ele fez de um só sangue todas as nações dos homens para habitarem em toda a face da terra. Sua consciência é a única realidade que anima e torna real aquilo que você tem consciência de ser. Portanto, desviar a atenção do problema equivale a extrair o sangue da ave. Sua consciência é o único sangue que torna todos os estados realidades vivas. Ao remover sua atenção de qualquer estado, você drenou a força vital desse estado. Você mata ou elimina o primeiro pássaro, seu problema, desviando sua atenção dele. Neste sangue, sua consciência, você mergulha o pássaro vivo, a solução, ou aquilo que até então você desejava ser ou possuir. Você faz isso libertando-se para estar no estado desejável agora. Mergulhar o pássaro vivo no sangue do pássaro que foi morto é semelhante à bênção de Jacó por seu pai cego, Isaque. Como você deve lembrar, o cego Isaque não conseguia ver seu mundo objetivo, seu filho Esaú. Você também está cego para o seu problema, e o primeiro pássaro, depois removeu sua atenção dele e, portanto, não o vê. Sua atenção, sangue, está agora colocada no segundo pássaro, estado subjetivo, e você sente a realidade disso. 7 vezes lhe é dito para borrifar aquele a ser purificado. Isso significa que você deve permanecer dentro da nova concepção de si mesmo até entrar mentalmente no 7º dia, sábado, até que a mente se acalme ou se fixe na crença de que você está realmente expressando ou possuindo aquilo que deseja ser ou possuir. Na 7ª borrifada você é instruído a soltar o pássaro vivo e declarar o homem limpo. Ao imprimir plenamente em si mesmo o fato de que você é aquilo que deseja ser, você se borrifou simbolicamente 7 vezes, e então você estará tão livre quanto o pássaro solto. E como o pássaro em voo que deve retornar à Terra em pouco tempo, assim também suas impressões ou reivindicações subjetivas devem incorporar-se em seu mundo em pouco tempo. Esta história e todas as outras histórias da Bíblia são peças psicológicas dramatizadas na consciência do homem. Você é o sumo sacerdote, ou você é o leproso, ou vocês são os pássaros. Sua consciência ou eu sou é o sumo sacerdote, ou você,
o homem com o problema, é o leproso. O problema, o seu conceito atual de si mesmo, é o pássaro que é morto, a solução do problema, o que você deseja ser, é o pássaro vivo que se liberta. Você reencena esse grande drama dentro de si mesmo, desviando sua atenção do problema e colocando-a naquilo que deseja expressar. Você imprime em si mesmo o fato de que você é aquilo que deseja ser, até que sua mente se acalme na crença de que assim é. Viver nesta atitude mental fixa, viver na consciência de que você é agora aquilo que anteriormente desejava ser, é o pássaro em voo, livre das limitações do passado e movendo-se em direção à personificação do seu desejo. Capítulo 7. Desejo, a palavra de Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca, ou não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55 versículo 11. Deus fala com você por meio de seus desejos básicos. Seus desejos básicos são palavras de promessa ou profecias que contêm dentro de si o plano e o poder de expressão. Por desejo básico entende-se o seu objetivo real. Os desejos secundários tratam da forma de realização. Deus, seu eu sou, fala com você, o estado de consciência condicionado, através de seus desejos básicos. Desejos secundários ou formas de expressão são os segredos do seu eu sou, o Pai todo sábio. Seu Pai, eu sou, revela o primeiro e o último, o eu sou o começo e o fim, mas ele nunca revela o meio ou o segredo dos seus caminhos, e isto é, o primeiro é revelado como a palavra, o seu desejo básico. O último é o seu cumprimento, a palavra que se fez carne. O segundo ou meio, seu plano de desenvolvimento, ou nunca é revelado ao homem, mas permanece para sempre o segredo do Pai. Pois testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar alguma coisa a essas coisas, Deus acrescentará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro, e se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. As palavras da profecia mencionadas no livro do Apocalipse são os seus desejos básicos que não devem ser mais condicionados. O homem está constantemente acrescentando e retirando dessas palavras. Não sabendo que o desejo básico contém o plano e o poder de expressão, o homem está sempre comprometendo e complicando o seu desejo. Aqui está uma ilustração do que o homem faz com a palavra da profecia e seus desejos. O homem deseja a liberdade de sua limitação ou problema. A primeira coisa que ele faz depois de definir seu objetivo é condicioná-lo a outra coisa. Ele começa a especular sobre a maneira de adquiri-lo. Não sabendo que a coisa desejada tem uma forma de expressão própria, ele começa a planejar como vai consegui-la, acrescentando assim a palavra de Deus. Se, por outro lado, ele não tem nenhum plano ou concepção quanto à realização do seu desejo, então ele compromete o seu desejo modificando-o. Ele sente que, se ficar satisfeito com menos do que seu desejo básico, terá mais chances de realizá-lo. Ao fazer isso, ele tira proveito da palavra de Deus. Indivíduos e nações estão constantemente a violar esta lei do seu desejo básico, conspirando e planeando a realização das suas ambições, e eles, assim, acrescentam algo à palavra da profecia, ou comprometem-se com seus ideais, tirando assim da palavra de Deus. O resultado inevitável é a morte e as pragas ou o fracasso e a frustração prometidos para tais violações. Deus fala ao homem apenas por meio de seus desejos básicos. Seus desejos são determinados pela concepção que você tem de si mesmo. Por si mesmos, eles não são bons nem maus. Eu sei e estou persuadido pelo Senhor Cristo Jesus de que não há nada impuro por si mesmo, mas para aquele que vê algo que é impuro, isso é impuro. Seus desejos são o resultado natural e automático da concepção atual que você tem de si mesmo. Deus, sua consciência incondicionada, é impessoal e não faz acepção de pessoas. Sua consciência incondicionada, Deus, dá à sua consciência condicionada, homem, por meio de seus desejos básicos, aquilo que seu estado condicionado, sua concepção atual de si mesmo, acredita precisar. Enquanto você permanecer em seu atual estado de consciência, você continuará desejando aquilo que deseja agora.
Mude a sua concepção de si mesmo e você mudará automaticamente a natureza dos seus desejos. Os desejos são estados de consciência que buscam a concretização. Eles são formados pela consciência do homem e podem ser facilmente expressos pelo homem que os concebeu. Os desejos são expressos quando o homem que os concebeu assume a atitude mental que teria se os estados desejados já estivessem expressos. Agora, porque os desejos, independentemente da sua natureza, podem ser tão facilmente expressos por atitudes mentais fixas, uma palavra de advertência deve ser dada àqueles que ainda não compreenderam a unidade da vida e que não conhecem a verdade fundamental de que a consciência é Deus. A única realidade. Esta advertência foi dada ao homem na famosa regra de ouro. Faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você. Você pode desejar algo para si mesmo ou pode desejar outra coisa. Se o seu desejo diz respeito a outra pessoa, certifique-se de que a coisa desejada seja aceitável para essa outra pessoa. A razão para este aviso é que a sua consciência é Deus, o doador de todas as dádivas. Portanto, aquilo que você sente e acredita ser verdade em relação ao outro é um presente que você deu a ele. O presente que não é aceito retorna ao doador. Tenha muita certeza, então, de que você adoraria possuir o dom, pois se você fixar uma crença dentro de si como verdadeira para outro e ele não aceitar esse estado como verdadeiro para si mesmo, esse dom não aceito se incorporará em seu mundo. Sempre ouça e aceite como verdade dos outros aquilo que você desejaria para si mesmo. Ao fazer isso, você está construindo o céu na terra. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você ou baseie-se nesta lei. Aceite como verdadeiros para os outros apenas os estados que você aceitaria de bom grado como verdadeiros para si mesmo, para que você possa criar constantemente o paraíso na terra. Seu céu é definido pelo estado de consciência em que você vive, estado esse que é composto por tudo o que você aceita como verdadeiro para si mesmo e para os outros. Seu ambiente imediato é definido pela sua própria concepção de si mesmo, além de suas convicções em relação aos outros que não foram aceitas por eles. Sua concepção de outra pessoa, que não é a concepção que ele tem de si mesmo, é um presente retribuído a você. As sugestões, tal como a propaganda, são bumerangues, a menos que sejam aceites por aqueles a quem são enviadas. Portanto, o seu mundo é um presente que você deu a si mesmo. A natureza do presente é determinada pela concepção que você tem de si mesmo, além dos presentes não aceitos que você ofereceu aos outros. Não se engane sobre isso, a lei não faz acepção de pessoas. Descubra a lei da autoexpressão e viva de acordo com ela, e então você estará livre. Com esse entendimento da lei, defina o seu desejo, ou sabe exatamente o que você quer. Certifique-se de que é desejável e aceitável. O homem sábio e disciplinado não vê barreira à realização do seu desejo, ele não vê nada para destruir. Com uma atitude mental fixa, ele reconhece que a coisa desejada já está plenamente expressa, pois sabe que um estado subjetivo fixo tem formas e meios de se expressar que nenhum homem conhece. Antes que perguntem, eu respondi, tenho maneiras que você não conhece. Meus caminhos estão além da descoberta. O homem indisciplinado, por outro lado, vê constantemente oposição à realização do seu desejo e, devido à frustração, forma desejos de destruição que ele acredita firmemente que devem ser expressos antes que o seu desejo básico possa ser realizado. Quando o homem descobrir esta lei da consciência única, compreenderá a grande sabedoria da regra de ouro e, assim, viverá de acordo com ela e provará a si mesmo que o reino dos céus está na terra. Você perceberá por que deveria fazer aos outros o que gostaria que fizessem a você. Você saberá por que deve viver de acordo com esta regra de ouro, porque descobrirá que é apenas bom senso fazê-lo, uma vez que a regra é baseada na lei imutável da vida e não faz acepção de pessoas. A consciência é a única realidade. O mundo e tudo dentro dele são estados de consciência objetivados. Seu mundo é definido pela concepção que você tem de si mesmo, mas as suas concepções dos outros, que não são as concepções que eles têm de si mesmos. A história da Páscoa é para ajudá-lo a dar as costas às limitações do presente e passar para um estado melhor e mais livre.
A sugestão de seguir o homem com o cântaro de água foi dada aos discípulos para guiá-los até a última ceia ou festa da Páscoa. O homem com o cântaro de água é o 11º discípulo, Simão de Canaã, a qualidade mental disciplinada que ouve apenas declarações dignas, nobres e bondosas. A mente que é disciplinada para ouvir apenas o que é bom se deleita com bons estados e assim incorpora o que é bom na terra. Se você também participou da última ceia e a grande festa da Páscoa, e então siga este homem. Assuma esta atitude mental simbolizada pelo homem com o jarro de água e você viverá em um mundo que é realmente o paraíso na terra. A festa da Páscoa é o segredo para mudar a sua consciência. Você desvia sua atenção da concepção atual de si mesmo e assume a consciência de ser aquilo que deseja ser, passando assim de um estado para outro. Esta façanha é realizada com a ajuda dos 12 discípulos, que são as 12 qualidades disciplinadas da mente. Capítulo 8. Fé. E Jesus disse-lhes: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vai daqui para outro lugar, e removerá, e nada será impossível para você. Mateus 17 versículo 20. Esta fé de um grão de mostarda provou ser uma pedra de tropeço para o homem. Ele foi ensinado a acreditar que um grão de mostarda significa um pequeno grau de fé. Então ele naturalmente se pergunta por que ele, um homem maduro, deveria ter falta dessa medida insignificante de fé quando uma quantidade tão pequena garante o sucesso. A fé, dizem-lhe, é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. E novamente, através da fé. Os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. As coisas invisíveis tornaram-se visíveis. O grão de mostarda não é a medida de uma pequena quantidade de fé. Pelo contrário, é o absoluto na fé. Um grão de mostarda tem consciência de ser um grão de mostarda e apenas um grão de mostarda. Não tem conhecimento de nenhuma outra semente no mundo. Está selado na convicção de que é um grão de mostarda, da mesma forma que o espermatozoide selado no útero tem consciência de ser homem e só homem. Um grão de mostarda é verdadeiramente a medida de fé necessária para realizar todos os seus objetivos, ou mais, como o grão de mostarda, você também deve perder-se na consciência de ser apenas aquilo que deseja. Você permanece neste estado selado até que ele se rompa e revele sua reivindicação consciente. Fé é sentir ou viver com a consciência de ser aquilo que se deseja. A fé é o segredo da criação. O Val no nome divino Iod Reval Re. A fé é o presunto na família de Noé. A fé é o sentimento pelo qual Isaac abençoou e tornou real seu filho Jacó. Pela fé, Deus, sua consciência, chama as coisas que não são vistas como se existissem e as torna visíveis. É a fé que permite que você se torne consciente de ser aquilo que deseja. Novamente, é a fé que o sela neste estado de consciência até que sua reivindicação invisível amadureça até a maturidade e se expresse, se torne visível. A fé ou o sentimento é o segredo desta apropriação. Através do sentimento, a consciência desejante se une à coisa desejada. Como você se sentiria se fosse aquilo que deseja ser? Visto o humor, esse sentimento que seria seu se você já fosse aquilo que deseja ser, e em pouco tempo você estará selado na crença de que existe. Então, sem esforço, esse estado invisível se objetificará ou o invisível se tornará visível. Se você tivesse a fé de um grão de mostarda, você hoje, através da substância mágica do sentimento, selaria a si mesmo na consciência de ser aquilo que deseja ser. Nessa quietude mental ou olhar de tumba você permaneceria, confiante de que não precisa de ninguém para remover a pedra, pois todas as montanhas, pedras e habitantes da terra não são nada à sua vista. Aquilo que você agora reconhece ser verdadeiro em relação a si mesmo, e este atual estado de consciência, acontecerá de acordo com sua natureza entre todos os habitantes da terra, e ninguém poderá detê-lo ou dizer-lhe: o que você faz? Ninguém pode impedir este estado consciente em que você está impedido de encarnar-se, nem questionar o seu direito de existir. Este estado de consciência, quando devidamente selado pela fé, é uma palavra de Deus: eu sou, pois o homem assim sentado está dizendo:
Eu sou fulano de tal. E a palavra de Deus, meu estado consciente fixo, é espírito e não pode retornar para mim vazio, mas deve cumprir para onde foi enviado. A palavra de Deus, seu estado consciente, deve incorporar-se para que você possa saber: eu sou o Senhor. Não há Deus além de mim. A palavra se fez carne e habitou entre nós e ele enviou sua palavra e o curou. Você também pode enviar sua palavra, a palavra de Deus, e curar um amigo. Há algo que você gostaria de ouvir de um amigo? Defina isso como algo que você sabe que ele adoraria ser ou possuir. Agora, com o seu desejo devidamente definido, você tem uma palavra de Deus. Para enviar esta palavra a caminho, para pronunciá-la, você simplesmente faz isso. Sente-se calmamente onde está e assuma a atitude mental de ouvir, ou lembre-se da voz do seu amigo, com essa voz familiar estabelecida em sua consciência. Imagine que você está realmente ouvindo a voz dele e que ele está lhe dizendo que é ou tem aquilo que você queria que ele fosse ou tivesse. Imprima em sua consciência o fato de que você realmente ouviu e que ele lhe disse o que você queria ouvir, ou sinta a emoção de ter ouvido. Então abandone-o completamente. Este é o segredo do místico para transformar palavras em expressão e para tornar a palavra carne. Você forma dentro de si a palavra, aquilo que deseja ouvir, e então você ouve e conta para si mesmo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Sua consciência é o Senhor falando através da voz familiar de um amigo e imprimindo em si mesmo aquilo que você deseja ouvir. Essa autoimpregnação, o estado impresso em você, a palavra, tem formas e meios de se expressar que nenhum homem conhece. À medida que você conseguir causar a impressão, você não se deixará abalar pelas aparências, pois essa autoimpressão será selada como um grão de mostarda e, no devido tempo, amadurecerá até sua plena expressão. Capítulo 9. A Anunciação. O uso da voz de um amigo para impregnar-se de um estado desejável é lindamente contado na história da Imaculada Conceição. Está registrado que Deus enviou um anjo a Maria para anunciar o nascimento de seu filho. E o anjo lhe disse: conceberás em teu ventre e darás à luz um filho. Então disse Maria ao anjo: como será isso, visto que não conheço varão? E o anjo respondeu e disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Pois para Deus nada será impossível. Esta é a história que tem sido contada há séculos em todo o mundo, mas não foi dito ao homem que foi escrita sobre si mesmo, por isso ele não recebeu o benefício que se pretendia dar-lhe. A história revela o método pelo qual a ideia ou palavra se tornou realidade. Deus, dizem-nos, germinou ou gerou uma ideia, um filho, sem a ajuda de outrem. Depois ele colocou sua ideia germinal no ventre de Maria com a ajuda de um anjo que lhe fez o anúncio e a impregnou com a ideia. Nunca foi registrado nenhum método mais simples de impregnação da consciência do que o encontrado na história da Imaculada Conceição. Os 4 personagens deste drama da criação são o Pai, o Filho, Maria e o Anjo. O Pai simboliza a sua consciência, o Filho simboliza o seu desejo, Maria simboliza sua atitude mental receptiva, e o Anjo simboliza o método utilizado para fazer a fecundação. O drama se desenrola dessa maneira. O Pai gera um filho sem a ajuda de outro. Você define seu objetivo e você esclarece seu desejo sem a ajuda ou sugestão de outra pessoa. Então o Pai seleciona aquele anjo que está mais qualificado para levar esta mensagem ou possibilidade germinal a Maria. Você seleciona a pessoa em seu mundo que ficaria sinceramente emocionada ao testemunhar a realização de seu desejo. Então Maria fica sabendo através do anjo que já concebeu um filho sem a ajuda do homem. Você assume uma atitude mental receptiva, uma atitude de escuta, e imagina que está ouvindo a voz daquele que você escolheu para lhe dizer o que você deseja saber. Imagine que você o ouve dizer que você é e tem aquilo que deseja ser e ter. Você permanece nesse estado receptivo até sentir a emoção de ter ouvido as boas e maravilhosas notícias. Então,
como Maria da história, você cuida de seus negócios em segredo, não contando a ninguém sobre essa maravilhosa e imaculada autoimpregnação, confiante de que no devido tempo expressará essa impressão. O pai gera semente ou possibilidade germinal de filho, mas numa impregnação eugênica, ele não transporta os espermatozoides de si mesmo para o útero. Ele o transmite por outro meio. O desejo da consciência é o pai gerando a semente ou ideia. Um desejo esclarecido é a semente perfeitamente formada ou o filho unigênito. Esta semente é então transportada do pai, consciência desejante, para a mãe, consciência de ser e ter o estado desejado. Essa mudança de consciência é realizada pelo anjo ou pela voz imaginária de um amigo lhe dizendo que você já alcançou seu objetivo. O uso da voz de um anjo ou de um amigo para causar uma impressão consciente é o caminho mais curto, seguro para a autoimpregnação. Com o seu desejo devidamente definido, você assume uma atitude de escuta. Imagine que você está ouvindo a voz de um amigo, e então faça com que ele lhe diga, imagine que ele está lhe contando, o quão sortudo e afortunado você é por ter realizado plenamente o seu desejo. Nessa atitude mental receptiva você está recebendo a mensagem de um anjo, você está recebendo a impressão de que é e tem aquilo que deseja ser e ter. A emoção de ter ouvido aquilo que você deseja ouvir é o momento da concepção. É o momento em que você se impregna de si mesmo, o momento em que você realmente sente que agora é aquilo ou tem aquilo que até então você desejava ser ou possuir. Ao emergir desta experiência subjetiva, você, como Maria da história, saberá, pela mudança de atitude mental, que concebeu um filho, que você fixou um estado subjetivo definido e daqui a pouco expressará ou objetificará esse estado. Este livro foi escrito para mostrar como atingir seus objetivos. Aplique o princípio aqui expresso e todos os habitantes da Terra não poderão impedi-lo de realizar os seus desejos.